Eu sou o professor Emerson Pistori e nesse vídeo eu vou falar sobre reconhecimento sintático de padrões. Vou falar de forma geral sobre o reconhecimento sintático de padrões e também vou apresentar uma proposta para essa área que nós começamos a explorar no ano passado. Vou falar um pouco sobre os resultados dessa proposta e algumas conclusões e trabalhos futuros. Para iniciar, eu vou fazer uma revisão bem geral, do que é um problema, de reconhecimento de padrões nessa área da visão computacional, que é a área que eu trabalho, através de um exemplo. Eu tenho aqui a imagem, uma imagem microscópica digitalizada de uma amostra de mel, e nessa imagem você tem aqui grãos de pólen. E o problema, que é um problema que nós estamos pesquisando no nosso laboratório, Inovisão, no CDB, consiste em classificar essa amostra de mel para tentar identificar a origem desse mel. E um subproblema associado a esse problema dado um grão, vamos supor que a gente consiga isolar de alguma maneira, numa outra parte do sistema, cada grão desse. E nós queremos identificar o grão de pólen. Um conjunto de técnicas que pode ser utilizado para resolver esse problema é a aprendizagem de máquina supervisionada, de máquina. E nessa linha da aprendizagem supervisionada, nós montamos um banco de imagens. Aqui nesse caso nós queremos reconhecer a espécie que produziu esse grão de pólen. Então aqui, para simplificar, vamos supor que sejam duas espécies que a gente precisa reconhecer. Então tem aqui são imagens reais, de uma espécie, a Fabaceae, e aqui são exemplos de grãos dessa espécie aqui. E nós poderíamos ter também, nesse mesmo banco, imagens de uma outra espécie. Tem essa Serjane aqui, que seria uma outra espécie. E o nosso problema, simplificando, seria, dado uma imagem agora com o grão de pólen, você reconhecer qual é a espécie desse grão. E para isso, usando a aprendizagem supervisionada, nós teríamos um algoritmo que, a partir dessas imagens que ele já conhece de cada espécie, ele possa induzir um modelo, que ele possa aprender como classificar outros grãos de pólen que não estavam no conjunto que ele usou para aprender. Essa é a base, na nomenclatura da aprendizagem automática. A gente teria aqui isso que seriam instâncias, ou amostras de uma classe. Nós temos isso aqui, essa espécie seria uma classe. Então nós teríamos aqui um problema com duas classes. Os algoritmos geralmente podem ser facilmente generalizados para mais de duas classes. Nesse problema do grão de pólen nós temos realmente mais de duas. Aqui eu só estou simplificando porque a ideia é explicar daqui a pouco o que é esse reconhecimento sintático de padrões. E aqui tem a classe B. Então a gente fala para cada tipo de objeto que você quer reconhecer, você associa uma classe. Você teria a classe A e B. Para cada classe você tem aqui várias instâncias, que seriam, a gente chama também de dataset. O training dataset seria um conjunto de treinamento. Para a classe A, teria um conjunto de treinamento para a classe B. Você extrairia de cada imagem dessa, nos algoritmos que estão mais sendo utilizados ultimamente, um vetor de atributos. Esse vetor de atributos teria um tamanho fixo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre esses vetores de atributos aí. Você pode depois buscar aí no YouTube ou na disciplina. E você passa esses exemplos para um algoritmo de aprendizagem automática e ele vai tentar, de alguma forma,
vai induzir um modelo, vai de alguma forma aprender, né, a grosso modo, a como classificar, né, novas imagens contendo, novas imagens de grão de pólen. Então isso aqui é a ideia do reconhecimento de padrões, acho que é fácil entender de forma geral. Você precisa distinguir objetos diferentes, no caso, né, objetos, cenas, no caso de imagens, né, você tem o reconhecimento de padrões, né, como sendo uma área aí que tenta resolver esse problema. E a aprendizagem supervisionada de máquina é uma outra área, né, que tem aí uma intersecção forte com reconhecimento de padrões, mas que você pode também fazer reconhecimento de padrões sem utilizar a aprendizagem supervisionada, né. Existem outras técnicas para isso. Então essa aqui é a ideia geral, e agora no próximo slide vamos começar a falar do reconhecimento sintático de padrões. Para mostrar como, né, de onde nasceu isso, da ideia do sintático, de onde vem esse sintático, eu vou agora falar de um outro problema, né. Vamos supor agora que o seu problema seja, você tem um código-fonte de um programa, de um software, escrito em uma determinada linguagem. Aqui em cima, né, você tem aqui linguagem C, né? Você tem aqui um programa em linguagem C, C++, e você tem aqui embaixo um programa escrito em linguagem Java, uma outra linguagem de programação. Nesse problema aqui a gente não está lidando com imagens, né? Você está lidando aqui com sequência de caracteres, sequência de símbolos. Você tem um alfabeto de símbolos que você usa para escrever, e você tem essa entrada aqui que ela é linear, você tem um símbolo depois do outro, né? Você consegue varrer isso aqui. E a gente chama também de o texto inteiro uma cadeia de caracteres, ou uma string em inglês. E aí você quer construir um sistema que seja capaz de, dado uma entrada, né, um texto como esse aqui, de linguagem C, que ele possa te dizer que está em C. Se for um texto em linguagem Java, que ele possa te dizer que está em linguagem Java. Uma maneira de construir uma coisa desse tipo é usando as técnicas que você estuda em compiladores e em linguagens formais e autômatos, que também, né, muito de forma geral aqui, você tem uma gramática. Essa aqui não é certamente a gramática para a linguagem C, mas é um desenho de uma gramática. Para quem estudou LFA, reconhece facilmente como uma gramática. Esse vídeo não vai explicar o que é uma gramática. Isso você vai ter que dar uma estudada, se ainda não estudou. E você tem uma gramática que descreve, né? Mas mesmo quem não estudou, né, conhece gramática da língua portuguesa, né? O conceito é similar, é análogo da gramática que vocês conhecem, estudam aí no ensino médio, ensino fundamental. Então você tem uma gramática para a linguagem C e você tem uma outra gramática para a linguagem Java, porque Java é uma outra linguagem. Tem regras diferentes. E você constrói, né? Existem técnicas que a partir de uma gramática você consegue construir o que a gente chama de parser. O parser, né, ele é uma parte do compilador, né, para quem já estudou, e ele é capaz de, a partir da sua entrada, ele constrói uma árvore de derivação. Uma árvore. Essa árvore de derivação é possível ser construída porque isso aqui é uma linguagem livre de contexto, mas são coisas da linguagem formais e autômatas, só para você ir ligando aí os termos ao que eu estou falando aqui, para quem já estudou. E você consegue, através, né, de um parser, você consegue identificar se o seu programa tem algum erro. Se você tem um erro no seu programa, quer dizer, né, um erro sintático, é porque o seu programa não está escrito exatamente em linguagem C. Você cometeu algum erro. E o parser é capaz de identificar isso. E você também consegue, a partir da gramática de linguagem Java, construir um parser para a linguagem Java, que faz a mesma coisa. Pega um programa em Java e é capaz de identificar se existe um erro nesse programa, né? Se existe um erro na sintaxe, um erro sintático, aí vem o nome para essa área no seu programa. Então, uma forma bastante simplória aí de você identificar
se o programa, qual a linguagem que você escreveu o programa, é jogar no compilador e ver se ele retornou algum erro. Se ele não retornar erro, é porque isso aqui é um programa em C. Se retornar, aí você vai ficar no estado de dúvida, porque você pode ter em Java também, você passa para o compilador, então você teria dois compiladores aqui, relativos a cada uma das duas gramáticas, linguagem gramática de C e gramática de Java, e joga o mesmo texto, você joga no compilador de Java para ver se vai dar erro. Se for realmente um programa em Java, o compilador de Java não vai dar erro e o compilador de C vai dar erro, e você consegue assim reconhecer o padrão. É claro, a coisa não é tão simples assim, você pode ter erros nos dois programas, mas um ser humano, um programador, é capaz de olhar para um programa e dizer, não, isso aqui está escrito em Java mesmo que ele tenha erro. Então você tem que melhorar um pouco essa estratégia. Isso poderia ser feito contando a quantidade de erros, né? Porque quando o parser, o compilador, além de identificar se tem erro, ele é capaz de retornar mais informação sobre o tipo de erro. Então você poderia começar a utilizar esse tipo de erro para saber se está errando mais com o parser do Java ou se está errando mais com o C. E aí você atribui o texto, né, que você está classificando, a string, com base nessa quantidade de erros. Se tiver uma quantidade menor de erros no compilador C, é mais provável, né, que esse seu texto aqui seja um programa escrito em linguagem C, um programa em linguagem C. E essa é a matriz, aí, o núcleo, né, do reconhecimento sintático de padrões. É tentar aproveitar todas essas técnicas, essas teorias que nascem dentro de linguagens formais e autômatos, o estudo de gramáticas, inferência de gramática de linguagem natural, todas essas áreas envolvidas com isso, e tentar levar essas técnicas de alguma maneira para os problemas de reconhecimento de padrões que não envolvem necessariamente texto. No nosso caso, problemas que envolvem imagens. Então, o que a gente quer é poder resolver esses problemas de uma maneira similar, usando esse tipo de técnica. Por enquanto, nesse slide eu não falei, né, aqui eu assumi que você tem uma gramática, de alguma maneira alguém construiu a gramática. E geralmente é assim, para as linguagens de programação, alguém que inventou a linguagem de programação geralmente já pensa nisso junto com a gramática. Então a gramática ela é construída manualmente. Mas se você quiser utilizar aprendizagem automática, você pode também. Você poderia pensar em alguma coisa do tipo, você não tem a gramática para a linguagem C, mas você tem lá um monte de programas escritos em linguagem C. E aí você pode ter também vários outros programas escritos em linguagem Java. E aí uma estratégia seria aprender automaticamente a partir desses exemplos. Então você pega esses programas todos e tenta induzir de alguma maneira uma gramática. Tenta gerar automaticamente essa gramática. Se você conseguir fazer isso, depois você já tem técnicas para gerar um compilador a partir da gramática e um parser, né? Aí você pode usar aquela estratégia que eu falei no slide passado para tentar reconhecer que linguagem foi utilizada lá para escrever aquele programa, né? Qual é a linguagem que foi usada no texto. Essa parte aqui de chegar até uma gramática a partir de exemplos, né, do texto, ou linguagens, usando a terminologia de linguagens formais e autômatos, é chegar na gramática a partir das cadeias ou das strings, a gente chama de strings as cadeias. Tem um nome, recebe um nome diferente, a gente não chama isso de aprendizagem supervisionada, a gente chama de inferência gramatical. Existe uma área de estudo chamada inferência gramatical com algoritmos para fazer esse tipo de coisa. Pegar exemplos, né, de textos escritos em uma determinada linguagem e chegar até a gramática. Então agora nós temos aqui, né, o arcabouço aqui do reconhecimento sintático de padrões. Então, no centro disso aí está toda essa parte de gramáticas, de autômatos, de strings, símbolos. E agora vamos voltar para o nosso problema inicial envolvendo imagens.
A ideia do reconhecimento sintático de padrões aplicado em visão computacional é que você, ao invés de texto aqui, ao invés de ter que classificar um texto agora, né, uma sequência de símbolos, você tem imagens. E na parte da inferência gramatical você tem o mesmo problema, você não tem agora um texto de entrada. E isso complica bem as coisas. Todas as técnicas, né, em linguagens formais e autômatos, quem já estudou sabe, a entrada são cadeias de símbolos, né, cadeias de caracteres, e você tem coisas desse tipo. Então, como é que eu faço então? E aí tem a pergunta muito importante no reconhecimento sintático de padrões aplicado a imagens o que é o meu alfabeto agora quando eu tenho uma imagem? Eu não tenho mais as minhas letras, né, que eu uso em sequência para formar uma palavra, uma cadeia, uma string. Eu tenho uma imagem que é algo bidimensional e esse problema não é trivial. Você transformar essa imagem em cadeias. E aí você poderia, né, você tem uma outra saída que seria, não, vamos transformar as gramáticas. Esse é um caminho. A gente poderia, de alguma maneira, ao invés de ser uma gramática de símbolos, né, de caracteres, ser uma gramática de outras coisas, né, uma gramática de matrizes, por exemplo, uma gramática de árvores. E aí existem, isso vem sendo estudado desde os anos 60, 70. Tem várias propostas aí para você mexer na gramática, criar outros tipos de gramáticas, né, que lidem com outros tipos de objetos. Ou você pode também, que é uma outra vertente, dá um jeito de transformar a imagem numa string, numa cadeia. E é o que eu coloco aqui embaixo, né? Você tem aí que encontrar um balanço, o que é melhor. É claro que quando você começa a mexer nas gramáticas, você passa em alguns casos, se você mexer demais na gramática, se isso aqui passar a ser uma matriz, os algoritmos que já existem, né, nesse domínio da linguagem formais e autômatos passam a não ser pode ser que eles não funcionem exatamente para esses novos tipos de gramática. Você pode perder aí muita coisa pronta que já existe nesse universo, porque você já não pode trabalhar com strings, com cadeias. Então é um problema. Por outro lado, transformar a imagem em cadeias não é fácil, existem várias ideias, mas você também pode perder informação importante, né? Você passa de uma estrutura bidimensional para uma unidimensional. É claro que você pode codificar nessa estrutura unidimensional informação espacial também. Quer dizer, existem saídas para os dois lados, tanto transformando as imagens em cadeias, quanto transformando as gramáticas e todos esses algoritmos aqui que trabalham com cadeias em outras coisas, que trabalham, por exemplo, com grafos, né? Você troca cada símbolo por um grafo. As coisas vão ficando mais complexas, inclusive. Você vai perdendo alguns ganhos teóricos que você já tem em linguagens formais autômatas. Algumas demonstrações que você tem, algumas provas, passam a não valer. Algumas otimizações para os algoritmos. Mas, está aqui, é o reconhecimento sintático de padrões. É basicamente isso. É uma área do reconhecimento de padrões onde você tenta aproveitar essas técnicas de análise sintática. A gente chama também esse passo aqui do parser, né, que cria essa árvore de derivação para saber se tem um erro lá na sua entrada, de análise sintática. A análise sintática também vocês estudam aí no ensino fundamental, é aquilo lá, é muito parecido com aquilo que você faz, né, com esses sintagmas nominais, verbais, né, vocês devem lembrar um pouco aí, quem é novo aí ou quem continua estudando um pouco sobre isso. E é o que a gente quer, aproveitar tudo isso, né, toda essa teoria que existe, para fazer reconhecimento de padrões. E essa parte de inferência gramatical passa a ser uma área central, né, no reconhecimento sintático de padrões. Diferente de uma linguagem de programação, num problema envolvendo imagens, você geralmente não vai ter uma gramática pronta para descrever os pólens dessa espécie, como é que é em termos da imagem. Agora, você pode ter informação, você pode misturar informação de domínio com informação que você vai tentar aprender automaticamente. A gramática tem algumas vantagens, né, dessas técnicas que a gente
que são mais famosas hoje, como máquinas de vetores de suporte, redes neurais artificiais, em que você ele aprende ali, mas o modelo ele é difícil de você olhar o que ele aprendeu, né? É um monte de pesos lá atribuídos àquelas conexões, né, das redes neurais, e você não... Agora, se você conseguir induzir uma gramática, pode ser um pouco mais simples, né? Ou pode ser possível você olhar para uma gramática e entender mais ou menos, ou entender pelo menos parcialmente, o que realmente o seu programa conseguiu aprender a partir dessas imagens. Quer dizer, ele é mais descritivo, né? A gramática, ela descreve o que você tem. É claro, tudo isso são estudos, né? Então, a gente não conseguiu chegar em algoritmos de inferência gramatical para problemas envolvendo imagens. A gente está começando, né? Na verdade, houve uma época em que essa parte de inferência gramatical e reconhecimento sintático de padrões ficou um pouco esquecido. Nos últimos 5, 6 anos, parece que está ganhando novamente a atenção da comunidade científica e começam a surgir coisas novas, como uma que eu vou falar daqui a pouco, né? Uma proposta nossa aí. Mas eu vou então falar um pouco, nesse vídeo eu vou falar mais sobre a ideia de como transformar a imagem em uma string. Eu vou mostrar uma proposta já antiga, bastante conhecida, e depois uma proposta nova, que é essa nossa que a gente começou a desenvolver no ano passado, 2012. Então essa aqui é uma ideia antiga, já tem no livro do Fu, é um cara que trabalhou muito com isso na década de 70, 60, fez algumas revisões de literatura bem interessantes da área. É uma ideia relativamente simples, eu vou mostrar aqui com o nosso exemplo do grão de pólen. Você tem que fazer uma série de operações, né, de processamento de imagem nisso, até chegar numa imagem contendo só a borda. Então, você tem a borda do pólen. De alguma maneira aqui, a gente não vai entrar no detalhe dessas técnicas, mas você tem algoritmos para fazer isso, e você consegue extrair a borda das imagens. E aí o que você faz, né? Você define aqui um grid, né, uma matriz em cima dessa imagem, ok? E aí você vai fazer uma simplificação. Você pode, essa matriz aqui é arbitrária, você pode fazer ela 10 por 10, 20 por 20, 100 por 100. Depende, né, do problema e de uma série de fatores. Mas aqui eu fiz essa simplificação, estou usando esse tamanho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, certo? E aí eu pego cada quadrado desse onde aparecem pedaços da borda da sua imagem, né, e assumo que aqui tem um pedaço da imagem, aqui é borda, aqui é borda, aqui é borda. Onde está em branco não é borda, né? Eu faço uma aproximação disso. Na hora de fazer essa aproximação, né, eu vou chegar a uma simplificação ainda maior dessa minha imagem, que são esses quadradinhos aqui que estão pintados, né, desse amarelo aqui. Esse que está em vermelho aqui eu vou escolher arbitrariamente como sendo o meu quadrado inicial. Mas reparem aqui, eu simplifiquei agora, né? Você poderia trabalhar com os pixels da imagem também, né? Você pode trabalhar lá em cada pixel da imagem, a ideia funciona do mesmo jeito. E aí você vai mapear direções em letras. Então você tem aqui essa direção, né, para o norte, aqui indo para cima, né, direção sul. Você tem o leste, tem o oeste, você tem o nordeste. Então você tem aqui os pontos cardeais, né? Ou você pode falar para cima, para baixo, para direita, para esquerda, não importa muito. Mas você tem direções e você associa aqui. Aqui eu estou associando, comecei aqui, vou em sentido anti-horário. Essa direção aqui vai ser para mim, vai ser mapeada na letra A. Essa, nordeste, letra B, norte, letra C, D, E, F e assim por diante, até eu ter todas as... Nesse caso eu estou trabalhando, né, com 8 direções, né? Poderia trabalhar com 4 também, mas aí eu teria que não permitir, né, coisas desse tipo aqui, ou diminuir um pouco aqui mesmo a vizinhança. Eu teria que definir de forma diferente a vizinhança de cada ponto desse, ou de cada... Eu vou chamar agora aqui de pixel esse pedação aqui, né, mas ele é mais do que um pixel. Eu estou juntando vários pixels num só. Mas eu começo de determinado ponto e aí eu vou percorrendo essa borda, né,
Vou percorrendo, e conforme eu vou percorrendo, a direção que eu estou andando vai sendo associada à letra. Aqui, ó, eu fui para cima, eu comecei aqui e fui para cima, então estou indo para o norte, né? Estou indo para cima, norte, letra C. Então eu associo esse passo que eu dei aqui, cada passo desse vira uma letra. Então a letra C aqui aparece aqui, ó. Esse aqui é o resultado, tá? Essa imagem aqui vai ser transformada nessa string, nessa cadeia de caracteres. Por quê? C, depois vem outro C, depois vem outro C. Então são esses três primeiros Cs aqui, tá vendo? Aí aparece um B aqui. Esse B aparece porque eu fui, ó, eu não virei exatamente, não continuei para cima nem para o lado. Eu fui na diagonal aqui, que corresponde ao nordeste, né? Então, quando eu ando nessa direção, eu gero a letra B. Por isso aparece o B aqui, depois aparece o C, depois aparece outro B. Ó, aqui aparece um A, né? Porque aqui eu andei para a direita, ó, o A aqui. E assim por diante. É só você pausar o vídeo aqui e acho que rapidamente você vai perceber que eu consegui, né, usando essa artimanha, transformar a minha imagem original em uma cadeia de caracteres. Eu tenho um alfabeto que foi definido para essas direções aqui, e eu consigo. Pode não ficar tão bom para umas imagens mais complexas, mas qualquer imagem eu consigo tirar bordas e eu consigo fazer esse tipo de percurso com maior ou menor dificuldade. Isso pode ou não funcionar para determinados problemas. Geralmente para problemas muito complexos não funciona muito bem, mas é uma ideia. É uma das primeiras que aparece nesse livro aí de 70 do Fu. Isso aqui também é o nome de cadeia de código, Chain Code. O Freeman Chain Code é o nome para essa ideia aqui, para essa técnica, para você transformar aqui uma imagem numa sequência de caracteres. Então eu consigo fazer isso de alguma maneira. Existem outras formas de fazer isso. E agora eu tenho como fechar o meu quadro aqui do reconhecimento de padrões. Como é que eu resolvo agora o meu problema lá de exemplo do pólen? Aquele meu banco, né, meu conjunto de treinamento, né, com as amostras, antes de passar para o algoritmo que vai fazer de inferência gramatical, eu converto cada imagem dessa numa sequência de códigos. Faço isso para outra espécie, para a classe B, e vou ter agora outras cadeias de códigos. Então eu consegui mapear agora a imagem em cadeias de códigos, e o meu conjunto de treinamento passa a ser agora um conjunto, né, de textos. Né? É como se eu tivesse um conjunto de textos. E com isso eu posso aplicar as técnicas já conhecidas, né, que já são usadas aí na área de inferência gramatical para textos. Eu consigo aplicar em imagens. Eu faço isso, aprendo a minha gramática, né, para a classe A, aprendo a gramática para a classe B, para outra espécie, gero meus compiladores, e agora quando chegar uma imagem nova, né, da classe A, por exemplo, chega uma imagem nova, eu aplico aquele mesmo algoritmo que transforma em uma cadeia de caracteres e jogo essa cadeia de caracteres para o meu compilador. O meu compilador vai pegar isso aqui, na verdade não é o compilador inteiro, né, só o parser do compilador, que é um pedaço do compilador, é aquele cara que vai tentar identificar aí o sintático, é o analisador sintático. Ele vai fazer uma análise sintática em cima disso e vai me dizer se tem erro ou não. Se ele não encontrar nenhum erro nessa cadeia, é porque essa imagem pertence a essa classe aqui. Certo? Aí eu faço a mesma coisa, passo essa cadeia aqui lá para o outro. Ou se ele não encontrou um erro, eu posso parar aqui. Se ele encontrou um erro, eu posso passar isso para o outro parser, né, que está relacionado com a outra classe, né, para ver se esse outro parser reconhece essa cadeia, né, se esse analisador sintático reconhece essa cadeia. Se só um deles reconhecer, ótimo, eu já sei que esse cara pertence a uma das classes. Se os dois, né, reconhecerem, eu tenho um problema, né, pode ser que, né, essas classes realmente sejam ambíguas de alguma maneira, que você não consiga, né, resolver o problema. Tem alguns caras que pertencem aos dois. Se você pegar trechos de linguagem Java em linguagem C,
Você pode ter um trecho que respeite tanto a gramática da linguagem C quanto a linguagem Java. Isso pode acontecer. E aí você não tem o que fazer. Você tem que falar que isso pertence às duas. Você precisa de mais informação para saber. Precisa de um trecho maior. Ou pode acontecer também das duas, né? Nenhuma das duas reconhecerem, as duas derem erro. Você joga aqui essa cadeia e o seu compilador lá vai dar erro, e o outro compilador para outra classe também vai dar erro. E aí você tem que começar a olhar agora que tipo de erro que deu, né? Você tem que dar uma aprimorada aí no seu reconhecedor sintático para que ele te devolva informação suficiente, pelo menos para dizer, não, está mais próximo da classe A do que classe B, que ele está mais próximo de uma linguagem Java do que uma linguagem C. E aí tem muita coisa para ser explorada em relação a isso no domínio das imagens. Tá? Tem ainda muito estudo a ser feito. Você poderia simplesmente contar os erros. Né? Quantos erros deu aqui, quantos erros deu para a classe A, quantos erros deu aqui para o analisador sintático da classe B, e classifica a imagem com base na quantidade menor de erros. Então você assume, se teve menos erros para gerar a sua árvore aqui de derivação para a classe A, você assume que pertence à classe A. Ok? Então esse é o reconhecimento sintático de padrões. E agora eu vou começar a falar uma proposta. É uma proposta de como gerar aquela cadeia a partir de uma imagem. É uma alternativa a essa técnica aqui. É uma outra, você vai substituir esse pedaço no seu sistema. Você vai substituir essa parte aqui, que pega a imagem e gera as cadeias, usando uma outra ideia. E aí a ideia é você pegar a imagem original, detectar os pontos de interesse, usando qualquer uma das técnicas que já existem. Pontos de interesse, né, são algoritmos tipo Surf, Sift, ROG, tem vários algoritmos. Né. Essa proposta nossa, a gente está combinando uma série de algoritmos, né, para chegar até a cadeia. Então, tem um vídeo aí falando sobre Surf, que eu tenho meu aí no YouTube, você pode procurar ele. Mas a ideia do ponto de interesse é você identificar na imagem regiões que podem ser úteis na hora de você classificar, né, nesse caso aqui, um grão de pólen. Parece claro que se você pegar um ponto aqui, nessa parte que só tem coisa azul, ou num pedaço aqui, ó, que só tem pixels de uma determinada cor, pode ser que isso não seja muito relevante na hora de classificar. Pode ser mais relevante pegar pixels que estão pixels da borda, né, entroncamentos, cruzamentos, né, e aí cada detector usa aí uma técnica para chegar nesses pontos de interesse. Então isso já existe, você pega a imagem, você consegue detectar pontos de interesse. Aí existe um outro algoritmo, que é o Bag of Words, né, que dado um conjunto de treinamento de imagens, né, de todas as classes, né, que você estiver trabalhando, ele consegue pegar cada ponto de interesse aqui, ele tem uma descrição, né, ele gera um vetor. Ele gera um vetor de atributos. Cada ponto de interesse ele gera um vetor de atributos. Mas cada vetor desse aqui pode ter uma diferencinha mínima em relação a outro. Então você pode ter num problema aí facilmente bilhões de descritores, milhões de descritores diferentes. O Bag of Words consegue diminuir aí ele dá uma simplificada nessas diferenças todas. Né? O Bag of Words usa um algoritmo chamado K-médias, que também tem um vídeo sobre esse. Ele vai fazer uma clusterização, também chamada de aprendizagem não supervisionada. Então ele vai pegar todos esses descritores de ponto de interesse e vai criar alguns grupos por aproximação. Então vai pegar alguns que são próximos e vai falar, não, todos esses aqui que são parecidos vão ficar no grupo A, o outro vai ficar no grupo B. Aí você vai ter uma quantidade arbitrária, né? Você que define de antemão em quantos grupos você quer agrupar todos esses descritores, né, que você extraiu desse banco de treinamento. E com isso você consegue ter um número finito aí, geralmente bem menor do que todas as possibilidades de descritores. Aqui nesse caso, como exemplo, né, eu estou supondo aqui 1, 2, 3. Estou supondo que eu quero agrupar meus descritores em 3 grupos. E o Bag of Words me permite isso. Eu falo quantos grupos, e ele pega
e agrupa esses descritores em 3 grupos. Aí você passa a ter agora, aqui o vermelhinho, por exemplo, eu coloquei em vermelho, isso quer dizer o seguinte: esses 3 pontos de interesse vão estar associados ao mesmo descritor. Esse descritor, na nomenclatura do Bag of Words, né, é como se fosse chama de palavra visual. Visual word seria o correspondente a uma palavra. Mais precisamente seria correspondente a um símbolo do alfabeto, a uma letra do nosso alfabeto. Ele está montando um alfabeto agora visual para as nossas imagens. Ele monta um alfabeto usando o K-médias, e agora você pode pegar cada ponto de interesse desse e associar a uma letra de um alfabeto. Nesse caso aqui, o que está em vermelho tem que ser a mesma letra, em amarelo recebe a mesma letra, em azul a mesma letra. E é o que eu mostro aqui, né? Uma fase de mapeamento dos símbolos. Na nossa proposta a gente mapeia, né, cada isso num símbolo. Então você teria aqui o A, você teria o C, você teria o B. Ok? E aí a última parte da nossa proposta você vai agora percorrer, né, esses pontos de interesse usando uma determinada direção, né? Você poderia percorrer, por exemplo, na ordem de leitura nossa. Vai de cima para baixo e da esquerda para a direita. Vai percorrer a imagem toda. E nesse percurso, conforme você vai encontrando pontos de interesse, você pega a letra que está associada, né, que foi associada usando o Bag of Words, e vai concatenando essas letras para formar uma cadeia de caracteres. Então aqui você teria o A, você começou aqui em cima, aí vai descendo, pega o A, que aparece um B, logo depois aparece um C, aí você volta para cá, pega o A, volta para o começo da linha, pega o A, o C, esse B está um pouquinho para baixo aqui, então esse A aqui vai aparecer primeiro, aí você desce para a próxima linha, aí vai aparecer, esse B vai chegar, né, porque ele está um pouquinho abaixo, aí você pega por último o C, então aparece aqui o A, B, C, né, A, B, C, o outro A, que é esse aqui. Aí vem a sequência A, C, o A, o C. Aqui eu acabei desconsiderando esse pedacinho aqui, essa sequência aqui, e joguei o B aqui na frente. Mas se eu fosse bem estrito aqui nessa linha aqui, o B está um pouquinho para baixo, ele viria depois do A. Aqui eu coloquei o B antes, né? Eu acabei na hora que construir esse slide aqui, nem considerei essa pequena diferença aqui. Mas acho que deu para vocês pegarem, né, a ideia básica, né? Você vai fazer um percurso aqui. É claro que esse percurso você poderia fazer em diferentes ordens. Você poderia fazer da direita para a esquerda, de baixo para cima. Nesse artigo, né, que descreve essa proposta nossa, a gente testa algumas outras formas de fazer o percurso. Você pode fazer um percurso radial, por exemplo. Começa no centro da imagem e vai andando em círculos aqui, vai se afastando do centro. E aí, conforme você vai chegando até aos seus pontos de interesse, você vai gerando. Então nesse caso aqui, os caras que estiverem mais longe do centro vão aparecer lá no final da sua cadeia de caracteres. Os caras que estiverem mais próximos do centro vão aparecer no início da sua cadeia de caracteres. Você pode também, aqui na verdade é o que eu acabei aplicando aqui nessa sequência aqui, ao invés de considerar cada linha da imagem, né, você pega, por exemplo, umas 10 linhas aqui, uns 10 pixels, e considera que todo mundo que aparecer nesse trecho todo está na mesma linha. Então você faria aqui uma ordem de leitura menos restritiva, né? O seu conceito de linha aumentaria. Você consegue fazer isso aqui dando zoom na imagem, diminuindo o zoom, você consegue aplicar essa ideia. Então você... aí fica claro, esse B aqui que está um pouco para baixo, a gente consideraria na mesma linha, porque a gente está aumentando aqui, como se estivesse aumentando a largura da nossa linha. Aí você pode usar diferentes larguras, né, dependendo do problema. E aí tem uma ordem, que é essa aqui, tem que entender um pouco do surf, né. Essa ordem aqui, o surf, que é um algoritmo de detecção de ponto de interesse, ele gera implicitamente uma pirâmide com a sua imagem. Ele pega a sua imagem em diferentes aproximações. E ele encontra os pontos de interesse em diferentes escalas. A gente chama isso aqui de escala. Ele trabalha com a imagem em diferentes escalas. Então ele pode encontrar um ponto de interesse nessa escala e não encontrar nessa outra. Então o ponto de interesse pode aparecer em diferentes escalas da imagem.
E aí, uma das maneiras de percorrer, né, os nossos símbolos é usando essas escalas do surf. Então você pega a escala, né, onde a imagem está maior, e nessa escala você varre aqui de cima para baixo e vai concatenando esses pontos de interesse. Aí você parte para a próxima escala do surf e vai concatenando o resto. Aí vai para a última escala e vai concatenando. Então reparem que essa ordem aqui é diferente da ordem de leitura, né? A ordem quando fala ordem de leitura é a ordem que nós aqui no Ocidente lemos geralmente, né? A gente lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. E aí você vai ter uma ordem diferente, né? Reparem aqui que você pode, esse ponto A aqui, por exemplo, que aparecia logo no início, é o segundo. Nessa ordem aqui, esse ponto de interesse vai ficar depois de todos esses aqui. Primeiro ele vai gerar todos esses caras aqui da primeira escala, depois vai para outra escala e gera os próximos. Vão ser os mesmos pontos de interesse sempre. Em qualquer estratégia dessa, sua string vai ter o mesmo tamanho, né? Mas a ordem vai ser diferente. E agora, para fechar, eu vou falar bem rapidamente. Isso aqui depois talvez eu faça um vídeo detalhando mais. Vou tentar falar rapidamente. E aqui, se você quiser parar, né, se o seu interesse é só em entender o que é o reconhecimento sintático padrão, você pode parar aqui o vídeo. Agora eu vou falar desse algoritmo que a gente propôs, né, desse tipo de mapeamento que a gente está propondo, e vou mostrar alguns resultados que nós fizemos usando, no nosso caso nós usamos o surf para fazer a detecção de pontos, mas na nossa proposta você pode substituir isso pelo SIFT ou qualquer outra coisa. Para o algoritmo de inferência gramatical, lembra que essa proposta aqui é uma proposta de reconhecimento sintático de padrões, então a gente tem que gerar a nossa gramática de alguma maneira. Nós usamos o algoritmo chamado Catestable, que é o algoritmo, o GI aqui, né, Grammatical Inference, de inferência gramatical. Para a parte isso aqui é recuperação de erro, né? O nosso analisador sintático, quando o programa não faz parte da linguagem, ele tem que dar um erro de alguma maneira. A gente quer contar quantos erros teve. A gente não quer só, porque se você ficar muito restrito, só vai dizer que pertence à linguagem se não tiver erro nenhum, dificilmente isso vai ser útil para um problema envolvendo imagens. Você não vai encontrar uma imagem exatamente igual às imagens que a gramática gera. Então você tem que ter uma recuperação de erro. E no nosso caso a gente usou uma coisa bem simples, que você vai estar lendo essa sequência aqui, né? E se esse símbolo aqui lá no nosso parser, que no nosso caso aqui para esse cara é um autômato, não tiver uma saída para esse símbolo, ele ignora o símbolo. Então ele vai ignorando, a gente chama aqui de ignora, né, o símbolo. Se o símbolo o autômato parou porque não consegue levar esse cara para algum lugar, ele ignora e vai ignorando até encontrar um símbolo que faça com que o nosso analisador sintático continue funcionando. E aí a gente vai contando a quantidade de símbolos que teve que ser ignorada, e isso a gente associa a um erro. Então a gente faz isso, né, com cada um se tiver duas classes, você vai ter dois analisadores sintáticos diferentes, cada analisador vai gerar uma quantidade de símbolos que ele teve que ignorar, e a gente vai associar a nossa classe ao nosso exemplo lá de teste, o nosso grão de pólen, a classe que gerou menos erros. E nós testamos diversas formas de ordenar esses caras também. E nessa parte do coarse reading aqui, né, que a gente está aumentando o tamanho da linha, a gente testou com 5 pixels, 10 pixels e 20 pixels, aumentando a largura dessa linha até 20. E aí nós temos alguns resultados, que depois você pode olhar com calma. Isso aqui é uma base, são 6 classes, não é um exemplo real, né, é um exemplo artificial, onde você tem relações entre quadrados. Essa é a primeira classe, você tem quadrados lado a lado. Você tem a segunda classe com quadrados um dentro do outro. Você tem a terceira classe com triângulos. E o nosso problema aqui é pegar uma imagem desse tipo e conseguir saber a que classe pertence, né? Se quer uma imagem dessa, ele tem que pertencer a essa classe. Você tem triângulos aqui um dentro do outro. E aí nós testamos, né, a nossa estratégia nessa base aqui de treinamento que nós criamos, com diferentes tamanhos de dicionário. Esse tamanho de dicionário está relacionado, vocês lembram ali, na parte do bag of words, né? Em quantos
quantos símbolos ele quer gerar aqui para a gente poder utilizar na hora de gerar a nossa cadeia de caracteres. Esse é o tamanho do dicionário. Isso você tem que escolher de antemão, não é feito automaticamente. Nós testamos até 50, justamente porque o Catestable, né, ele trabalha com caracteres, então não daria para aumentar muito o número de caracteres ASCII, né? Daria para ir para símbolos especiais, mas aí ficaria... Mas nem valeria a pena, a gente não conseguiria passar de muito mais do que 50. Então a gente usou, né, letra minúscula, letra maiúsculas, para a gente poder trabalhar com a implementação que a gente já tem desses caras, né, que já existe, para aproveitar ao máximo que estaria pronto. Aí aqui essa aqui é a ordenação da pirâmide do surf. Aqui nós utilizamos também, ó, uma ordenação aleatória. A gente aleatoriamente espalhou, pegou aqueles key points lá, né, e geramos uma sequência aleatória de símbolos. Isso aqui a gente fez isso para saber, né, se realmente está valendo a pena essa ideia, né, se isso, a gente ganha alguma coisa impondo uma ordem, e fica evidente que a gente ganha sim, né. Isso aqui é F-measure, né, é a métrica que a gente utilizou. É uma métrica de desempenho, né, vai de 0 a 100%, quanto maior, melhor, segundo essa métrica, o nosso algoritmo. E a gente pode ver que a gente conseguiu para esse problema aqui até 99% de valor de F-measure, né, é um valor de eficiência, ele conseguiu, a grosso modo, acertar aí 90%. Aqui eu só estou... grosso modo, você tem que estudar F-measure para saber exatamente o que significa esse 99%. E tem aqui também alguns resultados bons com essa ordem de leitura, né, com o pixel, com a linha de tamanho 10. Né. Você vê que tem 98% aqui com um dicionário de tamanho 20. Então você tem aqui um resultado bem interessante para esse problema aqui com essa técnica. Aí fizemos um experimento também com uma base que é bastante usada aí na parte de reconhecimento de cenas, é bastante conhecida, que tem 15 classes nesse caso. E cada classe é um tipo de cena, quartos, né? Tem um monte de imagem de quartos, imagem diferente de quarto. Aí você tem imagens, aqui são um exemplo de 4 classes, mas são 15, de florestas, aí você tem imagens de ruas, né? Aí você tem imagens de sala de estar aqui. Aí você tem umas 300 imagens para cada classe dessa, é uma base bem interessante, robusta. E aqui tem um resultado comparativo. Essa aqui é a nossa proposta. Aqui eu usei o dicionário de tamanho 50 para todo mundo. Todos esses outros estão trabalhando com Bag of Words também, como a nossa. Só que aqui está utilizando o KNN, o SVM, o C4.5, aqui máquina de vetor de suporte, implementações do ECA desses caras, C4.5. E aí aqui tem um resultado por classe, para cada classe. Então você tem aqui, ó, na nossa proposta, por exemplo, a floresta, na nossa classe acertou 64%. Em segundo lugar ficou o C4.5 com 57,70. Você pode dar uma parada aqui, eu não vou analisar muito esses resultados. Vou para as conclusões, né? Nessas conclusões, essa nova proposta, né, a gente conseguiu, inventou uma outra forma, né, de você gerar cadeias de caracteres a partir de imagens. Tem alguns resultados iniciais, né, que são encorajadores. Isso aqui é um primeiro trabalho, né, nessa linha. Acho que tem muita coisa a ser melhorada. E a gente consegue, né, através dessa proposta, preservar alguma coisa de estrutura da informação que o Bag of Words não preserva. A relação espacial entre os pontos de interesse ficam codificadas na nossa string. Então isso pode abrir aí caminho para trabalhos futuros. E nesses trabalhos futuros nós recomendamos aí outros tipos de inferência gramatical. A gente pegou um algoritmo bastante tradicional. Ele nem é capaz por exemplo, trabalhar com exemplos negativos, né? Você tem lá um grão de pólen da classe A, você tem um grão de pólen da classe B, só que na hora de gerar a gramática, ele só aproveita as cadeias de caracteres referentes à classe A, que ele aprende só a partir de exemplos positivos. Mas você tem em processamento de imagens facilidade para conseguir exemplos negativos, quer dizer, coisas que não devem pertencer àquela gramática, coisas que não devem ser geradas pela gramática. Então é um caminho a ser explorado. Tem gramáticas estocásticas. Otimização de código. No nosso trabalho a gente não fez análise de tempo de processamento, ele demora bastante, a gente sabe,
mas tem muita coisa que pode ser otimizada aí. A gente aproveitou o código de MATLAB, por exemplo, chamada externa de função, então não teve nenhuma preocupação nesse sentido. Então, experimentos utilizando, né, outros datasets também, nós utilizamos esses só 2 por enquanto. A proposta, né, acaba de ser feita e tem muita coisa ainda a ser investigada, mas a gente acredita que já tem alguns resultados iniciais que possam encorajar outras pessoas a trabalharem com isso. Aquela parte de recuperação do erro, né, da estratégia de recuperação de erro, acho que isso tem muita coisa para ser explorada. A gente utilizou uma estratégia muito simples de só ignorar o símbolo, mas você pode ter coisa muito mais sofisticada que dê informação interessante, né, para a hora de você decidir se pertence à classe A ou B. Informação, né, de repente até de alto nível na hora de tomar essa decisão. Você pode começar a envolver outras coisas aí de raciocínio lógico, raciocínio automático, sei lá, acho que tem, eu realmente acredito que tem muita coisa para ser explorada aí em vários pontos do reconhecimento sintático de padrões. É isso, muito obrigado.